Preço dos combustíveis volta a subir em Goiânia e motoristas reclamam dos preços abusivos. Prova do Enem tem menor número de candidatos de todos os tempos. Hospital oferece mais de 1.000 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia. Os clubes de futebol estão virando empresas e atraindo investidores. Mas será que vale a pena? O cigarro eletrônico se tornou um hábito preocupante entre os jovens. Veja agora no Notícias Já. Combustível mais caro em Goiânia. Isso já nem é mais novidade. Os preços sobem quase toda semana. O motorista não sabe mais o que fazer para abastecer e busca alternativas. Neste posto de combustíveis no Jardim Goiás, as placas anunciam: o litro da gasolina custa R$ 7,20. O do etanol, quase R$ 5,00. E como fica a situação do motorista? Tá ficando difícil, né? Andar de carro. A gente vai ter de pegar andar de ônibus agora, porque o preço só tá aumentando, o salário nada, né? Tá ficando muito difícil. R$100 antigamente você quase enchia o tanque do carro, né? De etanol. Hoje em dia R$100 você não dá nem, dependendo, não dá nem um quarto, né? Antes eu gastava 300, 350 reais por semana, só no meu carro. E agora não dá para 3 dias. Eu vou ter que também subir os preços da prestação de serviço, porque a gente anda muito com os carros. E vai trazer um aumento de custo muito grande para a gente. Esta frentista conta o que aconteceu com o movimento no posto. Caiu bastante. Inclusive, antes de aumentar o preço, o fluxo de carro era bem maior. Nessa semana mesmo, né, antes de aumentar. E aí, o pessoal já está reclamando que vai aumentar novamente, né, mais 18%. Acaba que cai sim o movimento. O preço da gasolina subiu 19% e o do óleo diesel 25%. Segundo o Sindiposto, esse aumento acontece porque o preço do barril de petróleo praticamente dobrou nas últimas semanas, em função da guerra na Ucrânia. Desde que os Estados Unidos pararam de comprar o combustível da Rússia, o preço do produto saltou de 80 para 150 dólares. Este especialista conta que as coisas devem começar a melhorar, porque russos e ucranianos já estão tendo um diálogo. Mas a queda no preço dos combustíveis pode demorar um pouquinho mais. A Rússia não vai conseguir retomar a plenitude da sua produção, em boa parte porque ela não vai poder vender em boa parte do globo. E o Brasil, nesse sentido, passa a ser um parceiro estratégico para as negociações russas futuras. Uma operação realizada pela Polícia Civil apontou 8 empresas suspeitas de fraudar licitações e causar prejuízos milionários a cerca de 40 prefeituras do estado. Durante a operação, a polícia apreendeu quase R$15 mil em espécie. Os nomes dos investigados e das empresas não foram divulgados até o momento. O exame do Enem teve o menor número de candidatos até agora, desde que foi criado lá em 1998, mas continua sendo uma avaliação importante para os estudantes que querem entrar no ensino superior. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi criado com o objetivo de avaliar os estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas e privadas do Brasil. Criada e aplicada pelo Ministério da Educação por meio do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a prova, ao longo de sua criação, acabou substituindo os vestibulares tradicionais, tornando-se hoje a principal ferramenta de entrada em universidades públicas e privadas do país. Atualmente, as provas do Enem são realizadas em 2 domingos consecutivos, com 2 aplicações diferentes, uma para a modalidade impressa e outra para a versão digital. No primeiro dia, os estudantes têm de responder questões de linguagens e códigos, ciências humanas e escrever uma redação. Já no segundo dia, é a vez dos candidatos testarem seus conhecimentos em conteúdos ligados às ciências da natureza e matemática. A última edição do Enem aconteceu em novembro de 2021 e foi a edição que foi registrado o menor número de inscrições confirmadas. Foram um pouco mais de 3 milhões de estudantes inscritos, o menor número desde 2005. E a maioria desses estudantes, 55%, representam estudantes que estudaram em escolas públicas. Fiz o Enem durante todo o meu ensino médio e no meu último ano a minha nota foi muito boa, assim, em algumas matérias, principalmente na área de humanas. E usando a nota do Enem, eu entrei aqui na PUC e consegui uma bolsa de 50%. Com as eleições cada vez mais perto, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu intensificar a campanha para estimular jovens que ainda não tiraram o título de eleitor. Goiás possui aproximadamente 104 mil pessoas entre 16 e 17 anos. Para fazer o alistamento eleitoral, pela primeira vez, basta acessar
o sistema Título Net, selecionar a opção Não tenho na guia, título de eleitor e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. E esse ano tem eleição para presidente, governador estadual e também tem disputa por cargos de senador e deputados estaduais e federais. Luana Campos, conta pra gente como está a corrida eleitoral no Brasil e em Goiás. De acordo com uma pesquisa da Genial Quest para as eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Lula, do PT, aparece com 46% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece atrás com 29% das intenções. Depois vem Ciro Gomes, do PDT, com 7%, João Dória, do PSDB e André Janones, do Avante, com 3%. Já em Goiás, ainda não foram divulgadas pesquisas com as intenções de voto, nem quais são os candidatos, mas o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, deve tentar se reeleger. Outros possíveis candidatos são Marconi Perillo, do PSDB, Major Vitor Hugo, do PL, Gustavo Mendanha, do Patriota, Valmir Amado, do PT, José Eliton, do PSB e Elga Martins, do PCB. Teremos também as eleições de senadores e deputados estaduais e federais. Lembrando que os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar as candidaturas. Obras intermináveis como a do BRT e a construção do novo terminal Isidória têm causado dor de cabeça aos moradores e comerciantes do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Eles reclamam que estão há 7 anos convivendo com ruas interditadas, desvio do trânsito, rotas de ônibus alteradas, buraco no asfalto e poeira. Mas a Prefeitura de Goiânia ainda não tem previsão de quando essas obras ficam prontas. Veja a seguir os números da pandemia de Covid-19 em Goiás. E veja também, estudantes de jornalismo têm oportunidade de conversar com jornalistas que já estão no mercado de trabalho. Acadêmicos do curso de jornalismo da PUC Goiás participaram de um encontro com egressos no curso nesta manhã. São ex-alunos que se formaram, que estão no mercado de trabalho e que foram para a universidade para contar um pouquinho da experiência da profissão. O curso de jornalismo da PUC Goiás promoveu um encontro com egressos. O evento contou com convidados graduados do curso, os jornalistas Larissa Lopes, Lara Bispo e Cássio Neves. Trouxeram experiências, dificuldades e dicas aos alunos sobre a profissão. A atração teve o objetivo de aproximar os alunos da profissão, do mercado de trabalho e suas exigências. Novas regras de trânsito passam a valer no Brasil neste mês de maio. A Lei 14.229 de 2020 traz alterações no Código de Trânsito Brasileiro. As alterações estão entrando em vigor. As normas são sobre multas por excesso de peso, sanções para empresas e mudança no processo e suspensão e cassação da CNH. O Detran de Goiás vai liberar a retirada de boletos com a nova forma de parcelamento do IPVA. Segundo o governo, tem isenção do imposto para veículos com mais de 15 anos de uso, pessoas com deficiência, ônibus e micro-ônibus de passageiros de turismo e escolar e veículo novo comprado em concessionária goiana. Mudando de assunto, o repórter Henrique Tiarelli traz as últimas informações sobre os números da pandemia da Covid-19 em Goiás. A Secretaria de Estado de Goiás informa que há 1.326.334 casos de Covid-19 no território goiano. No estado, há 768.516 casos suspeitos em investigação e 319.971 casos já foram descartados. Em relação ao número de mortes, 26.444 casos já foram confirmados e 315 estão em investigação. Sobre a vacinação, a Secretaria apurou que, referente à primeira dose da vacina, foram aplicadas 5.730.637 doses. Em relação à segunda, foram aplicadas 5.049.511 doses. E em relação à terceira dose, foram aplicadas 2.033.572 doses. Entre as crianças de 5 a 11 anos de idade, 44,5% delas já têm uma dose da vacina. E um balanço feito pela Secretaria de Saúde aqui do Estado aponta que cerca de 50 mil pessoas esperam por cirurgias eletivas pelo SUS. Cerca de 2 mil pacientes já estão regulados e aguardam a liberação nas unidades de saúde. Os atendimentos ficaram suspensos durante a pandemia de Covid-19, o que acarretou um aumento nessa fila de espera. Outro perigo que ronda os goianos é a dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Goiás é o segundo do país em mortes por dengue.
Em 2022, 6 pessoas já morreram com a doença. São 35 mil casos registrados. A Secretaria de Saúde está comprando bombas para veículos, inseticidas e medicamentos, além de qualificar os profissionais de saúde para diferenciar os casos de dengue, covid, chikungunya e zika vírus. Em instantes, clubes de futebol brasileiros se tornam empresas e atraem investidores. Veja também, o hospital abre centenas de vagas de empregos em Aparecida de Goiânia. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein oferece mais de 1.200 vagas de emprego no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. As oportunidades são nas áreas assistenciais e administrativas. Os interessados podem se inscrever pelo site www.einstein.br. Tem vaga para analista de informações gerenciais, analista de laboratório, assistente social, auxiliar de cozinha, auxiliar de farmácia, biomédico e enfermeiro. Os alimentos da cesta básica têm alta nos preços de até 186%. Tayane Evelyn, qual o motivo para preços tão altos dos alimentos? Olha, o governo federal ainda não apresentou as causas dos aumentos dos preços dos alimentos. O Procon de Goiás realizou um levantamento de preços dos itens que compõem cesta básica para o consumo mensal de apenas um indivíduo adulto. A pesquisa apontou alta acumulada nos alimentos desde o início da pandemia, com 186% no óleo de soja, 144% no café, 117% no quilo do tomate e 99% no pacote de açúcar. A batata inglesa subiu 80%. No geral, o aumento médio dos últimos 2 anos foi de 57%. Lucas Lourenço, conta pra gente como estão as negociações de compras de clubes de futebol no Brasil. Pesquisadores levantaram dados de todos os 136 clubes organizados como empresas no Brasil. Eles têm como objetivo vender atletas, concentram-se no Sudeste e têm estruturas antigas. Os investimentos prometidos por John Textor e Ronaldo em Botafogo e Cruzeiro, além do próprio Bragantino, alavancando pela grana austríaca dos energéticos, sugerem que a estrutura empresarial vem acompanhada de volumes enormes de dinheiro. Vocês já ouviram falar da SAAF? O termo SAAF significa Sociedade Anônima de Futebol, na qual uma empresa compra direitos econômicos do clube e investem nele. No Brasil, temos exemplos como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bragantino e Figueirense, clubes que modificaram a área econômica e administrativa para captar mais investimentos. No futebol goiano, já temos algumas situações nos times da capital. Mês passado, o presidente do Goiás, Paulo Pinheiro, informou que planeja acertar com uma SAAF ainda este ano. A ideia é fazer um novo estatuto para que as condições sejam favoráveis à junção com uma SAAF. Os torcedores que acompanham toda a movimentação dos times também estão interessados em saber se essa parceria com uma SAAF será benéfica para o clube, principalmente o lado financeiro. Conversamos com o torcedor do Goiás, Regilson da Silva, sobre a SAAF. Cara, eu acho uma boa. Eu acho uma boa porque, assim, quando a empresa entra no clube, ela tem mais responsabilidade, né? O clube ele tem tendência tanto a melhorar financeiramente. Já o Atlético Goianiense adota postura cautelosa quanto a este assunto. O Dragão já recebeu 4 propostas de investidores, porém recusou todas. O presidente Adson Batista afirma que ainda estudará e analisará essa nova política de futebol. Lembrando que não é a primeira vez que algum clube de Goiás é procurado para ser vendido por grupos de SAAF. A marca Red Bull procurou no Brasil o clube do Vila Nova, em 2017, que recusou a proposta. Falamos com o torcedor Divino Soares, torcedor do Vila, o que ele acha do time de se tornar um clube empresa. Eu sugeriria que sim, viu? Uma boa. Porque esse dirigente aí não sabe comandar e quando pega só para ganhar dinheiro e deixar o nosso time ruim. Se essa SAAF pegar o Vila aí, seria uma boa para nós. Veja agora como fica o tempo para esta quinta-feira. Goiânia terá céu claro com poucas nuvens nesta quinta-feira. A temperatura fica entre a máxima de 30 graus e a mínima de 17 graus. A umidade relativa do ar fica em 37%. Em Porangatu, norte do estado, a máxima será de 33 graus e a mínima de 25 graus. Já no sul do estado, em Tubiara, a máxima será de 29 graus e a mínima de 16 graus. Como podem ver, teremos tempo bom em todo o estado. Em Planaltina de Goiás, biólogos comemoraram a captura de imagens de onça preta ameaçada de extinção. Desde agosto do ano passado, câmeras do projeto Brasília ao Bicho registraram o animal.
Estima-se que mais de 5 desses animais vivem na região. Especialistas dizem que a espécie é considerada rara. A população de onças pretas está reduzida a 9%, o que faz com que seu instinto seja de fuga quando vista um ser humano. Veja daqui a pouco. O cigarro eletrônico dá prazer, mas também oferece risco aos usuários. E veja também, cantores goianos contam como foi a volta por cima em meio à pandemia de Covid-19. Os artistas de Goiás tiveram que se reinventar para continuarem no mercado. A pandemia da Covid-19 foi uma das maiores crises enfrentadas por cantores de vários estilos musicais, mas eles usaram a criatividade para dar a volta por cima. 11 de março de 2020, dia em que foi decretada a pandemia pela OMS. O novo vírus circulava pelo mundo. Lugares fechados, pessoas desempregadas, leitos lotados e um número de mortes assustador. Com o decreto da pandemia, inúmeros comércios foram fechados e por isso passaram por um grande prejuízo, como bares e shoppings. Cursos tiveram que ser cortados. Como que essa pandemia afetou vocês? Diretamente, né? Não só nós, como todo mundo do meio artístico, todo mundo ligado ao meio sertanejo, ao meio dos bares, né? Não só de Goiânia, mas do Brasil inteiro, né? Afetou e bastante. Tanto que a gente deu uma pausa, né? No começo da pandemia a gente optou por dar uma pausa, ficamos aí quase 2 anos parados. Nem partimos para live, nada. Ficamos parados, demos um tempo, demos uma pausa mesmo, agora que nós estamos retornando. Artistas dependem de aglomerações. Grandes nomes da música nacional e internacional recorreram às famosas lives, monetizando assim seus vídeos e aproveitando para vender espaços publicitários no ambiente digital. Sente aqui comigo no sofá. Alô, amor, e vamos conversar. É hora de... Mas, para artistas independentes, a situação não foi a mesma. A gente procura usar um repertório muito eclético, né? Então a gente não toca só pagode, a gente pega o sertanejo. A gente está sendo conhecido como a versão de Arranhão do Projeto Mais Um, né? A música do Henrique e Juliano, os caras, parceiro nosso de Palmas Tocantins, né? E os caras botaram essa obra para todo o Brasil e a gente fez a nossa versãozinha pagode, né? E ela tá alcançando. Então a gente pega um pagode, pega um sertanejo, pega um funk, a gente mete todos os estilos, coloca no pagode e fica tudo certo. Segundo a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil, 42% dos artistas brasileiros viram uma queda de 100% de seus ganhos entre março e abril de 2020. A gente depende disso, a gente tem conta para pagar, inclusive eu tenho um filho, né? Aí pesou um pouquinho, pensão e tal, mas graças a Deus, Deus nunca desamparou a gente, né? 2 anos parado, né, cara? Então é muito difícil. A nossa profissão, né, foi todos os que começaram, parou assim, todos os shows primeiro, né? E foi o último a voltar, infelizmente, né? Então, 2 anos, imagina sem trabalhar com nada, né? Porque a gente pelo menos não tentou fazer nada, mas nossa banda, todo mundo abriu outros negócios e tal, teve que se virar, né? Infelizmente. Nos últimos meses, com a vacinação, o público pôde retornar aos bares e espaços culturais. Os artistas, então, voltaram aos palcos. Olha, a gente já tá voltando aos poucos, né? Então tem sido muito bacana reencontrar as pessoas, ver as pessoas cantando minha música, sentir a energia da galera. Eu tô muito feliz e eu acho que daqui pra frente vai só melhorando, cada vez shows maiores, né? Mais público. Acho que a gente tá na expectativa disso. E lá, pretendem ficar. Ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim envolvido, é que vale a pena. A agenda cultural para esse mês está bombando e reúne atrações para todos os públicos. Pra quem curte comédia, este mês vai ter show de stand-up de Wagner Oliveira e Carlão, que ocorrerá no dia 19, no Goiânia Comedy Club. Mas fique atento, pois o local está funcionando com apenas 50% da capacidade e cumprindo todas as exigências dos mais recentes decretos da Prefeitura Municipal de Goiânia. Para quem gosta de MPB, vem aí o show de Nando Reis, no dia 14, no Centro de Convenções da PUC Goiás, com classificação livre e abertura da casa às 8 da noite.
Para quem prefere um sertanejo, tem show da dupla Henrique e Juliano no dia 5, no estádio Serra Dourada. Os pontos de vendas em Goiânia são as unidades Bahrein Marista, Bahrein Eldorado e Ótica Paris. Já em forma online, basta acessar o site da TikTok. Corre já para garantir o seu ingresso, pois a dupla que arrasta multidões vendeu aproximadamente 25 mil ingressos nas primeiras 24 horas de vendas. O filme Batman, que estreou há poucos dias em Goiânia, agradou os cinéfilos que foram aos cinemas para ver a nova versão deste clássico. Estreou no dia 3 de março em Goiânia o filme O Batman, movimentando os cinemas da capital goiana. O filme O Batman, que estreou no dia 3 de março no Brasil, segue no segundo ano de Bruce Wayne como justiceiro de Gotham. Com apenas alguns aliados de confiança contra a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito, o vigilante solitário se colocou como a única personificação de vingança entre seus concidadãos, causando medo no coração dos criminosos e na sombria cidade. Ao descobrir os escândalos de corrupção envolvendo sua família, Batman precisará de novos aliados para resolver enigmas e matar a charada. Quais são suas expectativas para o filme? Você acompanha Batman, essa saga? Não acompanho, mas eu vi muita gente falando bem no Twitter e tem o cara do Crepúsculo, então eu vim assistir. Bem, claramente que é super fã. E tudo, né? Vocês já conheciam o filme do Batman? Vocês já acompanhavam ele antes? Não, eu não. Você já? Já E você? Sim. Qual que é a expectativa de vocês pro filme? Boa. Alta? Alta. E a Vai sua? ser um ótimo filme. E a Acho sua? que vai ser bom. E se for ruim, vocês vão ser sinceros? Sim. Então que bom, então o Robert Pattinson disse que se não fosse bom, ele ia ter que caçar outros meios de trabalho. Então vamos todo mundo avaliar bem o filme, né? O que você achou do filme do Batman? Eu achei um filme muito bom, apesar dele ter sido muito subestimado, o Robert Pattinson, por causa da atuação dele em Crepúsculo. Mas eu achei que podia ter melhorado a forma que eles introduziram o personagem Charada nele. Temos aqui uma avaliação de pós-filme, mas você gostou? Gostei. Que bom então, muito obrigada. O que você achou do filme? Qual eram as suas expectativas? A expectativa era zero. Eu sabia muito pouco a respeito. O Robert Pattinson, eu não gostava tanto dele, tanto é que eu critiquei quando ele foi escolhido. Mas assim, a expectativa era baixa, mas surpreendeu muito. Porque, principalmente em questão do Charada, porque ele já teve uma adaptação muito ruim. E esse Charada daqui é o que ganha o filme. Ele é nota 10. Que bom que o senhor gostou. Então, supriu suas expectativas? Extrapolou ou ficou no limite? Com certeza. Muito obrigada. A estação do inverno vem aí e os estilistas brasileiros já elegeram as peças que não podem faltar no seu guarda-roupa. Confira as dicas de moda com a jornalista Maria Clara Alves. Para este outono e inverno, os tons terrosos e cores fortes dominam a estação. As botas de cano longo voltam às vitrines e os conhecidos casacões devem sair do fundo do armário para compor o look. Peças de couro e alfaiataria também voltam como parte do dia a dia. Já nos acessórios, temos as peças douradas, as plataformas e as shoulder bags, conhecidas como bolsas de ombro no Brasil. Peças xadrez e florais também podem ser vistas pelas ruas. E os blusões de tricô voltam de cara nova, com outras modelagens e diferentes fios. Estilo para essa estação não falta. Qual vai ser o seu? Um prazer momentâneo vem preocupando a classe médica da área do aparelho respiratório. São os cigarros eletrônicos, que ganharam adeptos principalmente entre os jovens. Mas será que oferecem perigo mesmo? Disfarçados por uma infinidade de sabores e aromas, os cigarros eletrônicos ganharam um espaço muito rápido, principalmente entre os mais jovens, por ser mais prático, ter uma aparência mais tecnológica e atrativa e não causar aquele incômodo do cigarro tradicional. Matheus, hoje você faz uso de algum cigarro eletrônico? Faço sim, do pod. E você, no caso, usa constantemente? Constantemente, todo dia. Certo. Os cigarros eletrônicos, alguns têm nicotina. O que você utiliza tem? Tem nicotina. Em dosagem grande ou menor? Grande, 5% a essência. Para adquirir um pod hoje, é fácil? O seu você comprou como? Hoje em dia é muito fácil comprar um. Tanto em tabacaria, muitas nem perguntam a identidade. E hoje em dia muitas pessoas vendem, amigos, conhecidos. E é muito simples de conseguir. O cigarro eletrônico ele pode provocar
uma bronquite crônica e até enfisema, como é o cigarro comum. E ele também pode provocar câncer. São vários os males e um dos males que seria também tão importante é a adição, ou seja, a dependência química da nicotina. O uso e comércio de substâncias como tabaco são regulamentados pela Anvisa em todo o território nacional, mas não são todos os cigarros que possuem a mesma permissão concedida ao cigarro tradicional. Afinal, pode ou não pode? Os cigarros eletrônicos, o vape, pod, eles são conhecidos como DEF, que são dispositivos eletrônicos para fumar. Na verdade, o seu uso é legalizado. Então, para quem usa, isso é legalizado no Brasil. Entretanto, pela Anvisa e sua resolução 46 de 2019, a sua comercialização, ou seja, a sua venda, não é permitida. O Notícias Já fica por aqui. Tenha uma ótima tarde. Aproveite bem o seu dia. Até amanhã.